Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos irmãos. Eu sou o irmão Enome Santos e esse é o seu canal EBD Views Teologia Visual. Nossa proposta, como sempre digo, é mostrar um estudo voltado para gráficos e ilustrações para facilitar assim o processo ensino-aprendizagem. Nós estamos também em parceria com o grupo EBD em Ação, que pela misericórdia de Deus somos um dos colaboradores ali com os demais irmãos que fazem parte daquele grupo tão abençoado. Meus amados, nós estamos estudando a lição de número 7 do nosso primeiro trimestre de 2022, com o título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Ok? E eu quero já apresentar para os nossos irmãos o nosso gráfico esboço, pois como sempre estamos frisando aqui, o gráfico esboço ele mostra uma panorâmica do assunto tratado. E aqui nós estamos tratando, nesta lição de número 7, o tema A Bíblia transforma as pessoas. O texto áureo diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. E a nossa verdade prática diz assim, a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Tá bom? Então, meus queridos, este aí é o nosso gráfico esboço. Como sempre, nós temos aí 3 pontos, onde temos a Bíblia, é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é espada penetrante, a palavra de Deus é apta para discernir. Este primeiro ponto aí, ele está em total consonância, concordância com o nosso texto áureo, que está baseado em Hebreus 4:12, que acabamos de fazer a leitura, ok? E o ponto 2 diz, a Bíblia anula conselhos do mundo, as armas da nossa milícia, destruição das fortalezas, destruição dos falsos argumentos, destruição de toda altivez, ok? E o ponto 3, a Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba, Cristo é o nosso exemplo de humildade, e a humildade é uma virtude cristã. Então, vamos falar sobre esses pontos, mas eu quero trazer para os irmãos, cada ponto desse separado tem um gráfico, para que a gente possa entender melhor. Então, esse gráfico aí, ele é todo baseado no primeiro ponto, onde diz que a Bíblia é a palavra viva de Deus, tá? A Bíblia como a palavra viva de Deus. Então, ele está dividido exatamente nos pontos em que o texto de Hebreus nos revela sobre a palavra de Deus. Então, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é uma espada. Aliás, por ela ser uma espada, é que ela é penetrante e ela divide alma e espírito e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, é isso que está aqui no ponto 1 e é muito importante nós entendermos este ponto aqui. Meus queridos, colocamos aqui por que a palavra de Deus ela é viva. Então, ela é viva porque ela produz vitalidade. Ela é viva porque ela traz à existência as coisas que não existem. Afinal de contas, está escrito que tudo foi feito pelo poder da palavra do Senhor. No início não existia nada, mas o Senhor, ao pronunciar a sua palavra, aquilo que não tinha existência veio a existir
passou a existir pelo poder da palavra dele. Inclusive, tudo passou a existir pelo poder da palavra dele. As coisas que existem têm vida, as coisas que existem não têm vida, não é? Então, você tem aí, por exemplo, toda a vida biológica, o ecossistema do planeta, tudo foi feito mediante a palavra do Senhor. Então, quando Deus pronunciava o bara, o haja, ele estava falando a sua palavra. E a sua palavra, ela é criadora nesse sentido, porque quando ele fala, quando ele se pronuncia, aquilo que ele ordena na sua palavra acontece. Então isso é muito interessante, porque mostra, de fato, o poder da palavra de Deus. Mostra o quanto ela é viva. É claro que há uma interpretação, e nós colocamos aqui, de que a palavra é viva, porque ela também, de certa forma, ela é personificada na pessoa de Jesus. Jesus é considerado o verbo vivo, não é? Enquanto Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, o texto de João traz um título, traz uma fraseologia parecida com essa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por causa dele. Verbo é palavra, não é? E a gente pode dizer que é palavra viva, porque há alguns estudiosos, comentaristas, eles são unânimes nesse sentido. Jesus estava na criação. No momento da criação, Jesus estava presente como o Logos vivo, como a palavra viva. Em outro momento, ele disse para os seus discípulos, olha, as palavras que eu falo para vocês são espírito e vida. Então, podemos dizer que a palavra, ela tem uma conotação mais elevada do que até o próprio livro. Em que sentido, irmão Enomi? Você pode perguntar. Veja bem, com o livro as pessoas podem fazer o que quiser com ele, como já aconteceu na história. Já queimaram o livro, já impediram o livro de ser lido, fizeram várias coisas com o livro. Até nos dias de hoje a gente vê algumas coisas, algumas sandices sendo feitas, não é? Outro dia vimos um vídeo de um cidadão rasgando as páginas da Bíblia e comendo, porque na ideia dele aquilo era uma simbologia para dizer que a palavra de Deus tem que ser comida, ingerida. E a gente sabe que tem textos que apoiam essa forma, mas não física, não materializada. Porque a palavra como pão, Jesus fala isso, se não me falha a memória, é João 10, ele fala que a palavra ela deve ser ingerida, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, a palavra de Cristo, ela tem uma conotação, ela tem uma importância que vai para além do livro. Não estou dizendo, claro, porque o livro ele é a expressão escrita da palavra, mas há comentaristas que dizem que, claro, que a palavra de Deus não está restrita apenas ao que está no livro. O que está no livro foi escrito para nós, foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, mas o que se diz é que a palavra de Deus, como como um poder sobrenatural, ele não está restrito somente ao livro. É isso que é importante. Por isso que Deus continua falando hoje. Por isso que Deus continua usando os seus servos em relação aos dons espirituais, aos dons de elocução, aos dons, por exemplo, de profecia. Claro que o que Deus fala não está contradizendo ao que ele já falou, ao que está escrito, mas é
ainda assim palavra de Deus que deve ser também entendida, porque a palavra de Deus ela é dinâmica, ela é viva e ela é dinâmica. Então é isso que nós precisamos entender. Um outro aspecto que eu gostaria de falar para os irmãos, enquanto a palavra de Deus, no sentido de ela ter essa importância sobrenatural para além do que está escrito, é que há um interesse de Deus, nós já fizemos textos a respeito disso, há um interesse de Deus de que as palavras dele estejam escritas, sabe aonde, irmãos? No nosso coração. Em termos gráficos, esse papel que você vê aqui, o papel onde é impresso a Bíblia, é um suporte. Antigamente se usava, eu já falei sobre isso aqui nas outras aulas, ainda tratando desse assunto. Você tem o suporte de pergaminho, né, o suporte de papiro que se utilizava naquela época, e depois começaram a fazer o suporte de papel, de celulose. Então, este era o suporte aonde é escrito o livro. Mas Deus diz claramente, escreverei as minhas palavras no coração de vocês. E Jesus traz esse conceito à tona. As minhas palavras, elas são espírito e vida. Elas não são para ficar apenas como algo que está escrito, mas não está vivenciado. Algo que está registrado, mas não está aplicado à vida. É por isso que ela precisa vir primeiro do coração. E é por isso que nós acreditamos que as palavras de Jesus ficaram muito vivas no coração dos apóstolos. E por que ficaram vivas? O que eu quero dizer com isto? É que eles não foram, pelo menos nós não temos nenhuma ideia nesse sentido, que os discípulos estavam ali tomando nota do que Jesus fazia. A prova disso é que ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo e ele fará lembrar de tudo que eu tenho dito a vocês. Ou seja, o Espírito Santo era quem ia lembrar de tudo que Jesus falou para os discípulos. E olha que é muita coisa. E olha que foram muitas coisas que aconteceram. A prova disso é que o próprio João diz, olha, se colocássemos todos os sinais e maravilhas que Jesus fez, não caberia livros para escrever tudo que ele fez. Então, é claro que muita coisa que Jesus falou, não é? Ficou nos discípulos, no coração deles, no ser interior deles, e é esse o desejo de Deus também em nós. É aquele mesmo conceito do salmista Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é nesse sentido que a palavra ela tem vida em si mesmo. Ela tem vida porque ela transmite vida. O próprio Cristo deu vida a algumas pessoas somente pela sua palavra. Quando ele está lá diante do túmulo do seu amigo Lázaro, há 4 dias morto, que estava lá enterrado, então ele diz, Lázaro, vem para fora. Foi uma palavra que Jesus falou, e aquela palavra produziu vida. A palavra de Deus, ela também é eficaz, ou seja, ela tem poder em si mesmo. Por ela ser viva, por ela ser palavra de Deus, então ela é eficaz, ou seja, ela tem eficiência naquilo para o qual ela é designada. Temos um artigo no nosso grupo que é chamado o bumerangue de Deus. Colocamos assim uma analogia para entender, porque o bumerangue é aquele objeto que você lança ele vai rodopiando e volta para a pessoa que o lançou. Então, Deus fala isso, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela irá e fará aquilo para o qual designei e voltará. Ou seja, o que ele falou, o que sai da boca de Deus enquanto palavra, ela vai e ela faz exatamente aquilo que ele ordenou. Foi isso que aconteceu quando os discípulos estavam passando por aquela tempestade e eles foram acordar Jesus. E Jesus ordenou
ao vento e ao mar: aquieta-te, acalma-te, cala-te. E os discípulos ficaram então admirados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi uma palavra que Jesus deu, e a palavra dele é eficaz. A palavra do Senhor é eficiente, porque ela realmente faz aquilo para o qual foi designada, não é? A palavra de Deus também ela é, irmãos, penetrante. Ela é como espada, por isso que temos aí o desenho, a ilustração da espada, porque ela é como espada, ela serve para entrar, para penetrar nas profundezas do nosso ser, nas profundezas da alma humana, nas profundezas do espírito humano. Então, é muito importante nós entendermos o poder da palavra de Deus, no sentido de penetrar, no sentido de saber o que acontece no âmago do nosso ser. A palavra de Deus sabe o que está dentro do nosso ser. E ela revela aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes nós mesmos não sabemos. Você se lembra muito bem que na presença do Senhor, vendo todos aqueles milagres, vendo todas aquelas maravilhas, Isaías chegou à conclusão que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas ele viu o Senhor, ele estava na presença de Deus, e isso foi muito importante, porque a presença de Deus, a sua palavra está presente, não é? Como já foi dito na lição, a palavra é a extensão do próprio Deus. Então, a palavra revela aquilo que está dentro de nós. É mais ou menos como Jesus mostrando para aquela mulher samaritana a forma de vida que ela tinha, o estilo de vida que ela tinha. E o Senhor revelou para ela, né? E ela então entendeu que estava na frente de um grande profeta do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é penetrante, não é? É importante também que a gente diga que a palavra do Senhor, ela é penetrante e ao mesmo tempo emana dela um poder muito grande. É por este motivo que nós vemos, por exemplo, ainda que de forma simbólica, mas é simbólica no sentido de mostrar uma realidade, né? É um símbolo mostrando uma realidade. Apocalipse 19, nós temos ali o Senhor, a vinda gloriosa do Senhor, né? Vindo montado em um cavalo branco. Então vai falando todas as características ali de Jesus e diz que da sua boca sai uma espada afiada, ou seja, certamente aquela espada que sai da boca do Senhor não é algo literal, mas é algo que nos remete à própria palavra, porque a palavra de Deus é espada. Então, enquanto nós estamos vendo ali o Senhor vindo, não é? E muito provavelmente, segundo os escatologistas, Jesus está vindo naquele momento ali para livrar Israel, porque provavelmente estará acontecendo a batalha do Armagedon, e certamente Satanás vai usar todos os seus recursos para tentar destruir ali ou impedir a vinda do Senhor, né? E aí a gente faz o link lá com o texto de Paulo, que diz que ele desfará o iníquo com o sopro da sua boca. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Só o sopro da boca do Senhor, o sopro que sai da boca do Senhor destruirá o anticristo. E este sopro não é nada mais, nada menos do que a palavra em forma de espada, porque espada também na Bíblia tem o sentido de julgamento. Então Jesus vem ali para julgar a terra. Agora não tem mais aquela história de vir montado num jumentinho, não é? Como aquele rei que veio para salvar. Não, agora ele vem para implantar o seu reino, ele vem com poder e ele vem para julgar a terra. Então, a palavra que sai da sua boca é uma palavra de julgamento, especialmente para destruir
o anticristo e todo o seu exército, tá? Mas, queridos, a palavra de Deus como espada, ela é importante para dividir alma e espírito, ou seja, para trabalhar exatamente nessa tricotomia humana, né? Ou então nessa dicotomia humana, para mostrar o que é que está dentro da nossa alma, o que é que está dentro do nosso espírito. Isso também é algo muito importante. Mas a palavra, ela também é apta para discernir o que é que está dentro do coração e o que é que está dentro também dos nossos pensamentos. Então, você tem aí a intelectualidade, a mente, porque o pensamento, né, o texto fala, apto para discernir os pensamentos. Pensamento, alguns dizem um conceito muito interessante, que o pensamento é o pai da ação. Então, tudo que nós fazemos, nós pensamos antes. Né? Todas as nossas ações passam pela via do pensamento. Então, a palavra de Deus, muitas vezes, o próprio Jesus, né, ele discerniu, o verbo vivo estava ali discernindo o que é que estava no coração daquelas pessoas, né, especialmente dos religiosos, dos fariseus. Então, é muito importante. A palavra de Deus, ela é para discernir, para mostrar o que está dentro da intelectualidade humana, da mentalidade humana, não é? E também dentro da emotividade humana. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus conhece, discerne as nossas emoções. Às vezes nós procuramos, né? Claro, não estou dizendo que não deve ser feito, mas a gente dá ênfase mais às ciências humanas para resolver os nossos problemas emocionais, psicológicos, né? Então, se procura a psicologia, não estou dizendo que não se deve procurar. Aliás, se você juntar, como existe, né, grupos aí de psicólogos cristãos, isso é ótimo. Mas a palavra de Deus nos orienta, ela é o nosso guia, ela é quem discerne, ela é quem faz esse discernimento. Discernir aqui é saber separar as coisas, é saber o que é que está dentro do coração, o que é que está dentro da mente. E isso é para nós. É para nós. Deus já sabe, Deus já conhece. Mas a sua palavra revela para nós aquilo que está na nossa intelectualidade, na nossa emotividade, ou seja, dentro do nosso coração. Amém, meus queridos? Meus amados, vamos passar aqui para o próximo gráfico, porque que é exatamente o ponto 2, quando fala que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Então, observe esse gráfico aí, tá? Eu ainda não coloquei no grupo, mas nós vamos colocar para os irmãos que quiserem se utilizar dele, porque esses 3 pontos nós vamos falar. As armas da nossa milícia, não é? A destruição das fortalezas, dos falsos argumentos e de toda altivez. Tá? Meus queridos, a palavra de Deus, ela anula os conselhos do mundo, ou seja, ela anula aquilo que está no mundo enquanto sistema para lutar contra a igreja do Senhor, para lutar contra a vontade do Senhor, para lutar contra o que está na palavra do Senhor. Então nós colocamos aí uma pergunta baseado nesses textos aqui, né? De 2 Coríntios 10, 4, que fala sobre as armas da nossa milícia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então, é esse texto que nós vamos trabalhar aqui nesse ponto.
Então, as armas da nossa milícia. Milícia está falando de guerra, de batalha, não é? De enfrentamento. Aí a pergunta é: contra quem nós devemos lutar? Como é esta guerra? Como é esta batalha? Vocês sabem que a guerra espiritual, ela existe, ela foi instaurada, ela foi inaugurada lá no Éden, quando Satanás, se utilizando de uma serpente, enganou o primeiro casal. Gênesis 3,15, conhecido também como proto-evangelho, vocês sabem, nós já temos textos sobre isso aí, procure no nosso canal, você vai achar, ok? Então, está dito claramente, haverá inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, já estava falando desde lá que haveria uma guerra entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, e os filhos do diabo, porque Jesus chama todas as pessoas que fazem a vontade de Satanás como filhos do diabo, ok? Então, existe uma guerra, existe uma batalha a ser travada. Nós realmente estamos em um período de grande batalha. Precisamos entender, escute, irmãos, que nós estamos vivendo em um mundo hostil, um mundo que não é nosso, ok? Visto que ele está tomado por Satanás. Não quer dizer que Deus não tem o controle, não é isto. Não estamos aqui exaltando o inimigo, ok? Nós sabemos discernir essas coisas. Quero abrir um parêntese até para dizer que na década de 90, não é? Tivemos aí aquele boom da batalha espiritual, né? Onde as pessoas viam demônio em tudo, né? Livros de Peter Wagner, Rebecca Brown e outros autores aí, né? Colocavam praticamente um poder maior até do que Satanás tem. E na realidade a gente sabe que não. Ele é um ser criado, está debaixo da ordem de Deus, está debaixo do poder de Deus. Mas precisamos entender que Jesus mesmo disse: o príncipe desse mundo está aí. E Satanás, quando ele foi tentar Cristo, ele mostra os reinos do mundo. Tudo isso é meu, tudo isso me pertence. E pertence a ele exatamente pelo fato do próprio homem, porque a Bíblia diz no Salmo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E os filhos dos homens, de certa forma, passaram esse controle para o inimigo quando pecaram. E quando continua pecando. Porque mesmo que o inimigo de nossas almas tenha o controle desse mundo, mas precisamos entender uma coisa, irmãos. É por isso que estamos falando desse assunto e ele é muito importante. A igreja continua aqui. E há uma promessa de Deus, palavra. Há uma palavra de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então isso é muito claro, o Senhor fala sobre isso. Estamos em guerra, precisamos entender isso. Como devemos lutar? Com as armas da nossa milícia. Que armas são essas? Essas armas não são carnais. Não adianta querer lutar contra a carne, tá? Não adianta querer lutar com armas humanas. Isso não vai dar certo. Não adianta querer lutar usando a intelectualidade, usando poder financeiro, usando poder político. Não adianta. Por que não adianta, irmão Enomi? Porque não é essas armas que Deus fala. É muito claro isso. Se você quiser aplicar para alguma outra coisa que não é palavra de Deus, aí não é problema nosso, mas nós estamos falando que está dentro da palavra. Então, Efésios 6 fala muito claramente que nós não temos que lutar contra a carne, e há muita luta contra a carne. Irmãos, infelizmente,
infelizmente, às vezes a gente fica imaginando que Satanás, ele deve pensar assim: eu quase não tenho muita coisa que fazer com esses crentes, porque eles mesmos fazem o meu trabalho, não é? É mais ou menos algo desse tipo. Porque há muita guerra, há muita intriga, há muita peleja, desde lá do alto escalão. Precisamos ser sinceros, não adianta. Quando a gente fala isso, tem gente que quer blindar a nossa liderança, mas eles têm que ter o exemplo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Está na palavra de Deus. Então, se a própria liderança vive em pé de guerra, meu irmão, os nossos irmãos, os nossos membros, eles se baseiam também neles e vão dizer a mesma coisa. Ora, se os nossos pastores fazem isso, como agora há pouco tempo aí estava uma briga e agora as redes sociais potencializam tudo isso. Então o camarada, de repente, ele solta um vídeo, solta um texto, Twitter, Facebook, o que seja, e se for atacando algum irmão, isso ganha uma proporção tremenda. Mas a Bíblia continua dizendo que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, não é contra a carnalidade do outro, não é contra o meu irmão. Então, a gente percebe que esse tipo de coisa acontece, está acontecendo muito e vai acontecer mais ainda, especialmente nessa época de política. Nessa época política, então, meu irmão, essa questão da batalha, da guerra, está aí aflorada. E muitos são os argumentos, né? Há irmãos que dizem: não, a gente tem que brigar mesmo, porque nós temos que ser politizados, nós não podemos nos acovardar, e enquanto isso ele vai atacando o outro irmão. Porque muitas vezes não tem um argumento consistente. Então o que é que faz? Ataca o irmão, porque este é o argumento mais fraco, é o argumento mais fácil do que ter um argumento consistente. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado em relação a isso. Como é que nós vencemos? Vencemos pela palavra de Deus. Vencemos pela palavra de Deus. É por isso que o texto de Efésios, Paulo, ele faz a descrição de um soldado romano e ele está falando ali de todas as armas daquele soldado, não é? Bora lá ver se a gente consegue lembrar os calçados da preparação do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o foco que nós queremos enfatizar aqui, e o capacete da salvação. Então, irmãos, que armas são essas? Armas espirituais. Não adianta você lutar contra a carne, porque se lutar contra a carne, você vai perder esta batalha. Não se esqueçam que Satanás se utiliza da própria carnalidade humana para atacar. Enomi, tem exemplo disso? Tem sim, meu irmão. Quando Jesus disse que iria para Jerusalém, Pedro disse: Senhor, não faça isso não. Tenha pena de ti mesmo. E o que foi que Jesus disse? Você se lembra? Para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Alguém disse uma vez, e eu discordei, a pessoa disse: Pedro estava possesso? Não, ele não estava possesso. Mas ele permitiu que a sua mente acatasse, aceitasse um pensamento que veio de fora. Você sabe disso, não é? Nós estamos falando sobre essa questão, vamos falar um pouco sobre a questão da mente, mas é só para você entender isso que nós estamos dizendo. Há pensamentos que vêm
que são nossos, que nós existimos, somos seres pensantes, pensamentos nossos. Há pensamentos que vêm de Deus, porque Deus também se comunica conosco, no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa intelectualidade. Mas há pensamentos que vêm de Satanás. E o que é que eu preciso fazer com os pensamentos? Filtrá-los para saber se eles são meus mesmo, se são pensamentos de Deus querendo falar comigo, falando comigo, ou se são pensamentos vindo de Satanás. Nesse caso de Pedro que eu citei para vocês, foi exatamente um pensamento que veio do inimigo, ele não filtrou, ele falou, e Jesus identificou, Jesus discerniu de onde é que estava vindo o pensamento. Para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que devemos usar sim as armas, tá? Nos revestir de toda a armadura de Deus, ok? E a palavra de Deus, a espada, é a única das armas que é ofensiva, tá bom? Escudo, couraça, cinturão, sapatos, capacete são armas defensivas, mas a espada do Espírito é a palavra de Deus, é a única que é ofensiva. Significa dizer que ela precisa ser usada, ela precisa ser usada como arma de ataque para o nosso adversário. Você lembra do que Jesus disse para ele, quando ele queria instigar o Senhor a fazer o milagre de transformar as pedras em pães para comer? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos vitória em nossa vida pela palavra do Senhor contra o nosso adversário. Meus irmãos, olha esse outro gráfico, dando continuidade. Como ainda nós devemos lutar? Nós devemos lutar destruindo as fortalezas. Porque o texto de Paulo, em Coríntios, também trata sobre isso, né? Sobre a destruição dessas fortalezas. O que são essas fortalezas, irmãos? São, digamos assim, condições em que o inimigo ele pode agir na mente da pessoa, tá? É por isso que tem muito crente enganado com a questão de ideologias. É por isso que tem muito crente enganado com questões bíblicas cruciais. Ou seja, aquelas coisas antes que eram pecado, agora já não são mais, são completamente permissivas, permitidas. Satanás está fazendo fortalezas na mente das pessoas. Como diz uma escritora aí, famosa, que a mente ela realmente é como um campo de batalha. Porque, como falamos para os irmãos, pensamento é o pai da ação. O pensamento é o pai da ação. Toda ação que nós fazemos passa pelo pensamento. Qualquer coisa que você fale, qualquer coisa que você gesticule, qualquer coisa que você faça, passa pelo crivo do pensamento. Pelo pensamento. Claro que algumas vezes você pode dizer assim, eu fiz sem pensar. Essa frase é muito comum. Fiz sem pensar. Na realidade, não é isto. Você pensou. Apenas você não discerniu. Apenas você não analisou. Apenas você não foi a fundo naquele pensamento para saber de onde é que ele estava vindo mesmo. E aí verbalizou, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Meus amados, o nosso comentarista, ele fala que essas fortalezas, elas estão voltadas para a disseminação, por exemplo, do ódio, do desrespeito à vida, da corrupção, da imoralidade, tá? Dentre outros males, inclusive
dentro da própria igreja. São ideologias estranhas, são comportamentos estranhos, que antes era completamente vetado de você fazer essas coisas, de você operar essas coisas, mas hoje já está acontecendo dentro das igrejas. São fortalezas do diabo que a palavra de Deus fala aqui. E como é que a gente combate isso? Com a própria palavra de Deus, ok? É por isso que, nesse sentido, eu quero abrir um parêntese aqui, porque quando nós falamos algumas coisas, né, as pessoas dizem assim, mas não tem que ficar falando disso não, tem que pregar o evangelho. Meu irmão, apologia, fazer defesa da fé é uma das obrigações do cristão. Devemos lutar, sim, pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, essa questão de ficar acomodado, de ficar retraído, acovardado e não querer lutar contra essas fortalezas não é uma atitude do cristão, tá bom? Então, de fato, nós precisamos submeter até mesmo as fortalezas que muitas vezes tem em nós, fortalezas do medo, fortalezas da imoralidade. Você sabe disso. Há pesquisas aí, por exemplo, que apontam um grande número de pastores envolvidos com a questão da pornografia, especialmente porque agora está mais fácil. Antigamente você tinha que ir para uma banca de revista para comprar, mas hoje no smartphone desse aqui você consegue acessar a pornografia de maneira fácil. Então, tudo isso são fortalezas que se formam. Como é que nós devemos vencer essas fortalezas, irmãos? Submetendo tudo ao conselho de Cristo. O que é o conselho de Cristo? É o que Cristo nos diz sobre tudo isso que acontece. É a palavra do Senhor Jesus. Eu submeto todas essas mazelas que muitas vezes nos acometem ao conselho de Cristo, à palavra de Cristo, à mente de Cristo. E esse ponto é importante eu entender, porque se Paulo diz que vocês têm a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo a partir do momento em que a palavra de Deus está implantada dentro de nós. Então, ao menor sinal de um erro, de uma falha, de um pecado, eu submeto tudo isto a Cristo, ao conselho de Cristo, ao evangelho de Cristo, e Ele, como é a palavra do Senhor, vai me purificando. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha aí o caráter, não é, purificador da palavra de Deus. Então, isso é muito importante nós entendermos como acontece, né, como a palavra de Deus ela nos ajuda nesse sentido. Outro ponto que eu gostaria de falar para os irmãos aqui é esse ponto 4, que diz: o poder do Altíssimo anula, o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então veja bem, claro que Paulo estava falando aqui, né, daqueles falsos cristãos, daqueles falsos profetas, falsos mestres, que estavam introduzindo todo tipo de heresia na igreja de Corinto. Então, geralmente esses homens, eles eram altivos, eles eram orgulhosos, eles eram jactanciosos, eles eram soberbos. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui no último ponto, né? Então, meus amados, a palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer, a destruir toda a altivez, toda soberba. Porque se esses homens, se esses mestres que existiam lá fossem realmente homens de Deus, não eram altivos, eles não eram exaltados, eles não eram soberbos. Agora, o que nós entendemos pela palavra do Senhor é que nos últimos dias
Paulo fala em 2 Timóteo 3, ele fala ali da lista da situação dos homens nos últimos dias, e é exatamente isso que nós estamos vendo. Não dá tempo da gente falar muito aqui, porque o nosso tempo já está indo, mas veja bem, olha só, ele diz que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, desrespeitosos a todos, desamorosos, ou seja, sem amor. Eles seriam duros, né? Eles seriam caluniadores. O que mais a gente vê hoje aí é pessoa caluniando ao outro, né? São as famosas fake news que se fazem sobre as pessoas, né? Também ele diz que os homens seriam descontrolados, sem controle, sem temperança, seriam violentos, seriam malignos, ou seja, cruéis, pessoas más mesmo, né? Traidores, orgulhosos, hedonistas, irmãos. Por que colocamos essa palavra? Porque lá no original o texto diz amantes de si mesmo, né? Ou seja, amante dos prazeres, mais dos prazeres do que de Deus. Então o hedonista é aquele que ama os prazeres, né? É uma filosofia lá que fala sobre isso, né? Sobre o prazer como alvo da vida. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão trocando a eternidade pelo prazer imediato, não pensando no que vem depois. Tá? Então, isso também foi algo que foi profetizado por Jesus. Os homens só se preocupariam em comer, beber, casar e se dar em casamento, né? Mais na busca dos prazeres humanos do que nas coisas de Deus. Tá? Também diz que eles seriam hipócritas, né? Teriam uma aparência de religiosidade, quando na verdade não tem. Toda essa lista aí está dentro dessas pessoas altivas e que nós precisamos vigiar em nossa própria vida para não sermos acometidos com isso daí. Ou seja, primeiro precisamos combater em nós e precisamos combater também com a palavra de Deus, tá bom? Meus queridos, para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de mostrar esse último gráfico, tá bom? Que está dentro do tema do tópico 3, a Bíblia nos torna humildes, tá? Deus aborrece a soberba. Deus aborrece a soberba. Meus queridos, olha, a minha revista é assim, viu? Deixa eu ver se dá para abrir aqui, para mostrar para vocês aqui uma coisa. Olha só, a minha Bíblia é assim. Ela é... A minha Bíblia não, desculpa, a minha revista. Tá? Ela é toda riscadinha, tá? E é aqui muitas vezes que vem essas inspirações para fazer esses gráficos. Tem um diagrama aqui que eu não fiz, mas ele explica esse texto de Tiago, e é ótimo esse texto, tá? Então é o seguinte, para os irmãos entenderem, eu não deu tempo para fazer, mas se der eu vou fazer e colocar no grupo, tá? Então olha só, Deus, pensa assim, em uma palavra ressaltada, Deus, dentro de um círculo. Aí você coloca lá, resiste ao soberbo, mas aos humildes ele dá graça. Porque o soberbo, preste atenção nisso que é muito importante para nós encerrarmos. O soberbo, ele tem similaridades com Satanás. Por quê? Porque foi Satanás quem se orgulhou. Foi Satanás quem foi tomado de soberba. Subirei aos céus, colocarei o meu ninho entre as estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Olha a arrogância, o orgulho. O texto de Ezequiel 28 também diz isso. Mostra que foi achado iniquidade nele. Essa iniquidade foi exatamente esse desejo de se contrapor a Deus, de se rebelar contra Deus, de ser igual a Deus. Ok, irmãos? Então,
toda pessoa soberba, ela repete o pecado de Satanás. Ela tem similaridades. Por isso que Jesus dizia, vocês são filhos do diabo. Porque também aqueles religiosos eram soberbos, eram arrogantes, eram altivos, tá? Mas o contrário também é muito importante a gente entender. Porque se Deus dá graça aos humildes, é porque a humildade nos torna semelhantes a Jesus. A humildade nos torna parecidos com o Senhor. Isso é muito importante a gente saber. É muito importante nós entendermos. Por isso que o texto de Filipenses está aí. Olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, a famosa doutrina da kenosis, do esvaziamento de Deus. Eu não quero entrar nessa parte teológica, que eu sei que dá muita polêmica, mas o que eu só quero entender é o que está na Bíblia, que de fato ele se esvaziou. Não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas quer dizer que ele não usou as prerrogativas de Deus. Quer dizer que ele não procurou se utilizar do poder de Deus para fazer as suas coisas. Ele se utilizava do poder do Espírito Santo para mostrar para nós que também nós podemos ser cheios do Espírito Santo, mas aí é outra história diferente, tá? Então, Jesus, ele era humilde, servindo, se esvaziando e se sacrificando. Amados, essa palavra humildade, se você fizer uma pesquisa, você vai achar aí essa outra palavra, eu acho que é latim, humus. Humus. Você sabe que humus tem a ver mais ou menos com terra, com lodo, não é isso? Com barro, que é de onde vem a palavra humilis, ou seja, aquilo que é baixo, aquilo que é raso, aquilo que é pouco elevado, aquilo que é rente ao chão, aquilo que é pó. Então, o que é que significa humildade? É você entender claramente que eu e você não passamos de pó. Esta pandemia ensinou uma lição muito importante. Tanto rico quanto pobres estavam todos, nivelados. Isso mostrou para todos que todos eram pó. Mesmo que a pessoa tivesse muito dinheiro para se tratar, todo o tratamento do mundo não era possível para salvar. A mesma coisa acontecia com um pobre. E às vezes até acontecia o contrário. Uma pessoa que não tinha recurso nenhum, Deus tinha misericórdia. Mas é só para mostrar para você que Deus falou sobre isso. Somos pó. Somos feitos do pó e ao pó nós voltaremos. Então, pergunto eu para os irmãos para encerrar. Se somos pó, se temos consciência que somos pó, por que andar em exaltação, meus irmãos? Se temos consciência de que nós não vamos durar para sempre nesta terra, de que todos nós estamos sujeitos à morte, como diz Paulo, estamos sujeitos à morte todo dia. E às vezes da forma mais inusitada ou mais simples possível. Uma vez eu estava assistindo um documentário em que eles mostravam exatamente isso. Formas de pessoas morrerem, às vezes de maneira simples. Como a moça que estava comemorando a sua formatura em um daqueles carros, né, famosos, carros conversíveis, que você podia abrir a parte de cima, e a moça estava lá, abriu, estava comemorando. Veio um pássaro, o pássaro entrou na boca da moça, cortou a garganta
E ela morreu ali mesmo. Maneira simples, inusitada. Uma pessoa cheia de vida, mas virou pó, assim como todos nós. Então, por que andar em exaltação? Irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É melhor sermos exaltados pelo Senhor do que sermos exaltados pelo homem. Então, eu quero encerrar aqui esta palavra, agradecendo aos irmãos que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, que você possa compartilhar para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. E você também pode pegar os nossos gráficos, tá bom? É gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? Então você pode pegar os gráficos, estudar por eles e estudar conforme a lição também, né? Você, no caso de você, professor, se você quiser usar nossos gráficos para ministrar na sua classe. Então, quero agradecer e que Deus abençoe uma boa semana para todos, em nome de Jesus. Amém.